Olá, pessoal! Bem-vindos à nossa semana da TCC aplicada à obesidade e emagrecimento. É um prazer estar aqui com vocês. Ao longo da nossa semana, vocês vão poder conhecer e se apaixonar por esse tema. É um tema que eu gosto bastante de ensinar, de atender na clínica. E o que eu queria começar falando para vocês é que quem está pensando em fazer esse curso, quem está aqui na semana e deseja conhecer um pouco mais dessa demanda, ela é muito promissora na clínica. E eu acredito que nos próximos anos essa demanda cresça ainda mais e o nosso papel seja cada vez mais relevante, mais importante para o tratamento da obesidade e do emagrecimento. Então, é uma demanda que também carece de profissionais qualificados que possam atender com excelência, tá? Então, vamos para a nossa aula. Vou dar uma resumida aqui antes da gente começar, do que a gente vai ver e qual era o meu intuito com isso. O tema da aula de hoje é terapia cognitivo-comportamental como uma estratégia de intervenção para emagrecimento. É um tema muito amplo, né? Então, o que eu quis começar trazendo para vocês? Um pouquinho do conceito de obesidade, do histórico da obesidade e afins. Acho importante a gente ter esse conhecimento para se introduzir ao tema. E depois eu quis trazer uma coisa um pouco mais prática. Então, trouxe algumas coisas que eu faço logo nas primeiras sessões com essa demanda, quando chega essa demanda no meu consultório, e algumas técnicas que eu também acho que são importantes. Então, a gente tem uma infinidade de técnicas, né? No curso a gente vai ter bem mais aprofundado cada uma delas. Aqui não tem como eu me aprofundar tanto e não mostrar todas, mas eu quis trazer algumas para que vocês saiam também com uma coisa mais prática, sabe? Se você está aí do outro lado, já tem essa demanda no seu consultório, já quer começar a oferecer os seus serviços, para você começar a ter um norte por onde começar, como começar e afins. Então, vamos lá. Comecei aqui trazendo um breve histórico da obesidade, porque é interessante a gente pensar que nem sempre a obesidade era uma condição vista como doença, como é hoje. Pelo contrário, por muitos anos, as pessoas obesas, as pessoas gordas, era vista como uma pessoa próspera, como uma pessoa com boa saúde, porque o acesso à comida, a fazer todas as refeições, não é como a gente conhece hoje em dia. Além disso, se a gente olha para o padrão de beleza, né, de alguns anos atrás, quem está retratado nesses quadros e afins são mulheres gordas. Então, mudou. A gente também vai ver ao longo do nosso curso quanto a mídia, quanto a própria indústria da moda, das tendências e afins, também dita muito isso. Não tem como a gente falar de todas dessas questões e não trazer a obesidade, o padrão de beleza, para a gente refletir. Quando passa, então? Quando que a obesidade passa a ser uma condição olhada como patológica? Se a gente pensar historicamente, isso é recente. Lá por volta do século XVIII, século XIX, a obesidade começa a ser vista como uma doença. E aí, junto com isso, também nasce o Manual de Classificação, né, das Doenças, o Código Internacional das Doenças, que é o CID. Hoje está no CID-11. Quando ele nasce, a obesidade ali também é discutida, se ela vai entrar, se não vai entrar. Atualmente, como isso está? A obesidade é classificada como uma doença. E qual que é a definição, né? Atualmente, a obesidade é conceituada como um acúmulo excessivo de gordura corporal, definido por meio de parâmetros do índice de massa corporal, o famoso IMC. O IMC é a melhor forma de medir a obesidade e afins? Não. Eu já adianto isso para vocês, que se vocês começarem a estudar sobre o tema, vocês vão encontrar artigos e até mesmo profissionais que criticam essa medida. Há outras formas, né, de medir e etc. Porém, o que outros estudos também trazem é que, assim, que o IMC é uma forma rápida, uma forma barata e uma forma, na maioria das vezes, fidedigna de estar fazendo aí essa medição no nosso paciente, tá? Então, não é, de fato, o melhor método, mas é o melhor método em termos de rapidez, de custo, de afins e que ainda traz uma certa validade, uma certa fidedignidade. Então, a gente tem a classificação, né, do MC. De 25 a 30 é classificado como sobrepeso. Muito importante a gente conversar, falar aqui, que todas essas técnicas que eu vou trazer para vocês, elas já são usadas no paciente com sobrepeso, ok? Então, muitos pacientes com sobrepeso que
engordaram nos últimos anos, que estão chegando às vezes ao sobrepeso e querem perder algo como 5, 10 quilos e afins, nos procuram também. Então, nem sempre a pessoa que vai nos procurar, ela já está no grau de obesidade, às vezes está no sobrepeso ou está chegando ao sobrepeso e já procura ajuda, e todas as técnicas também servem para demanda de sobrepeso ou para pacientes que querem perder peso, tá? Então, o foco é claro na obesidade e afins, mas as técnicas também servem para essas outras demandas. Então, 25 a 30 é sobrepeso, IMC de 30 a 35 é classificado como obesidade de grau 1, IMC de 35 a 40 classificado como obesidade de grau 2, IMC maior que 40 classificado como obesidade de grau 3, que seria o nível mais grave, né? Essa obesidade de grau 3 é a antiga obesidade mórbida, que as pessoas chamavam, tá? Pra gente, profissional da saúde, esse termo ele entrou em desuso, porque eles acharam que era muito pejorativo, enfim, e eu concordo. Acho que não era a melhor forma, assim, de se referir aos pacientes. Então, a gente ainda vê em alguns artigos, mas enquanto profissionais da saúde, esse termo de fato entrou em desuso, e eu acho importante vocês saberem isso. Então, hoje a gente classifica como obesidade grau 3. Trouxe alguns dados também para a gente entender sobre a obesidade, tá? Saiu o Atlas Mundial da Obesidade agora em 2022, tá? As referências no final, para quem quiser dar uma olhada. Eu não achei a tradução, então eu coloquei em inglês mesmo, que foi onde eu consultei. É super recente esses dados, saiu em março desse ano. E aí ele dá um panorama geral mundial e de vários países. O que ele trouxe pra gente, assim, de novidade, de como as coisas estão, né? Um em cada 4 brasileiros está obeso no momento. O que levou a esse aumento de obesidade no Brasil e também em outros países do mundo? A pandemia. Então, eles também quiseram saber qual foi o ganho médio das pessoas na pandemia. E o ganho médio da população brasileira foi de 6,5 kg. O que preocupou, não sei se a palavra é preocupar, talvez o que assustou esse dado, é que o Brasil passou à frente dos Estados Unidos. Isso não significa que a gente tem mais obesos que os Estados Unidos, não é isso, a gente não passou nesse sentido. Mas a gente passou os Estados Unidos em relação aos quilos ganhados na pandemia, entendeu? Então, o Brasil conseguiu estar na frente. E aí, uma coisa interessante desse Atlas Mundial da Obesidade é a estimativa que eles fazem. Eles estimam que até 2030, 30% da população será obesa, da população brasileira, né? E aí, quando ele pega esse mesmo dado dentro da população mundial, ele estima-se que seja de 17%. Ou seja, que até 2030, 1 bilhão de pessoas no mundo será obesa. Tem muita preocupação, né, acerca desse tema em órgãos como a Organização Mundial da Saúde, a própria Sociedade Brasileira de Endocrinologia também já lançou algumas notas, enfim, é uma preocupação. Hoje, a obesidade é uma das maiores causas de mortes evitáveis no mundo. E atualmente ela está matando até mais que o tabaco. Então são dados bem preocupantes assim em relação à obesidade, fora todas as comorbidades físicas, né, que podem estar associadas. São mais de 200 doenças aí que estão associadas à obesidade. E por isso eu falei que é uma demanda que, além de estar presente hoje na clínica, no futuro vai ter muita coisa. Vai ter ainda mais, né, essa procura, essa preocupação e tal. Por isso é uma demanda que eu acredito que vai se expandir. Inclusive, todos esses dados são bem preocupantes em crianças. E não é o foco da nossa pós, mas você que atende criança pode também adaptar essas técnicas ao seu público infantil, a psicoeducar os pais, porque também nas crianças é um grande problema e a gente também pode intervir. Nosso trabalho também pode ajudar. Bom, quando a gente fala de obesidade, trabalhar com obesidade, sendo profissionais da saúde mental, às vezes vem uma certa dúvida. É um transtorno psiquiátrico? É um transtorno alimentar? O que a obesidade é, né? E, na verdade, não. A obesidade ela não é classificada como transtorno psiquiátrico, ela não está no DSM, né? Ela está lá no CID-11 com o número de E66, de doenças endocrinológicas. E quando a gente pensa nas causas da obesidade, qual que é a causa, né? O que faz uma pessoa, por exemplo, ser obesa e afins? E a gente não tem uma causa e efeito. A gente sabe que é uma doença multifatorial, ou seja, tem fatores metabólicos, fatores genéticos, fatores ambientais, que é onde a gente vai intervir e entender melhor com o nosso paciente. E tem alguns estudos
que eles até relacionam a obesidade com traços de personalidade, sendo os traços de personalidade do neuroticismo um preditor. Então, alguns estudos vão mostrar pra gente que até isso pode entrar nessa mistura de ingredientes, diríamos assim, para fazer o nosso bolo final, que seria o desenvolvimento da doença, no caso da obesidade. E por ser uma doença multifatorial, o sucesso do tratamento se dá através de um trabalho de uma equipe multidisciplinar, né? Então, onde o psicólogo está presente. Essa equipe de multidisciplinar para o tratamento da obesidade seria um médico, um endocrinologista, seria um nutricionista, um educador físico, nós psicólogos e, em alguns casos, o psiquiatra também integra essa equipe trabalhando juntos para conseguir um melhor resultado para o nosso paciente. Bom, eu não vou entrar em detalhes porque vocês vão ter uma aula aqui na nossa semana gratuita sobre isso, mas há vários estudos falando sobre a obesidade e as comorbidades psiquiátricas. As mais comuns no paciente obeso, que a gente vê na grande maioria dos estudos, é ansiedade, depressão e compulsão alimentar. Isso não significa que não haja outros transtornos, né? Esses são os mais comuns, e também não significa que todo paciente obeso terá comorbidades psiquiátricas. Ou seja, pode chegar alguém aí na sua clínica, algum paciente obeso, que você já pode começar a fazer o protocolo da obesidade, porque você não identificou nenhum traço, nenhum transtorno propriamente dito. Também é importante a gente ressaltar que muitas vezes os pacientes eles não vão fechar todos os critérios, mas eles podem ter traços ansiosos, traços depressivos, traços de compulsão alimentar, que a gente deve ficar de olho e também fazer o protocolo de tratamento, mesmo sendo traço, né? Uma das coisas também que é bem interessante, até estava fazendo um curso de atualização sobre o tema recente, e eles trazem muitos dados sobre os transtornos psiquiátricos, é que vem muita pergunta, né? O que veio primeiro, o transtorno psiquiátrico ou a obesidade nesse paciente? E é uma pergunta que a gente não sabe. A gente não sabe se de fato, se esses pacientes não fossem obesos, por exemplo, se eles teriam ainda assim um transtorno psiquiátrico ou não, se começou antes ou depois de engordar. Alguns estudos eles tentam mapear isso, mas não tem muito sucesso. Até porque os próprios transtornos psiquiátricos também são multifatoriais, né? Então a gente não tem uma causa, um efeito. Então a pessoa só é depressiva porque ela é obesa. Também não existe isso. A gente sabe que precisa de uma série de outros fatores para que, né, a doença ali se manifeste, se desenvolva, o transtorno mental no caso. Então, essa é uma pergunta, geralmente, que os estudos buscam responder, mas ainda sem sucesso. O que vem primeiro ou afins. O que a gente sabe hoje, e já está muito bem estabelecido na literatura, é que grande parte da população obesa tem algum transtorno psiquiátrico. E aí, vou começar da gente pensando um pouquinho do nosso papel enquanto psicólogo, enquanto terapeutas cognitivos comportamentais, né? Assim, que eu quero trazer um pouco para vocês da minha experiência também e dos achados em literatura. Geralmente, nós não somos os primeiros profissionais a serem procurados quando o assunto é tratar a obesidade. Se o paciente está ali, ele quer emagrecer, ele vai procurar um nutricionista, um educador físico, um endócrino, um nutrólogo, né? Ele não vai procurar um psicólogo para emagrecer, né? Então, nós não somos aí a primeira escolha. Eu acho que, e isso eu vejo hoje na minha clínica também, que cada vez mais isso vem mudando. Embora a gente não seja a primeira escolha, quando a gente começa a divulgar o nosso trabalho, quando as pessoas começam a entender como a gente pode ajudar na obesidade e emagrecimento, muitas vezes a gente é procurado como a primeira opção, e aí, claro, encaminhamos para outro profissional também, mas muitas pessoas começam agora a chegar para a gente primeiro, antes de diversas tentativas frustradas. Então, isso é um começo eu acho que de esperança, assim, né? Sermos procurados com esse intuito para ajudar o paciente a dar os primeiros passos, até mesmo para procurar uma equipe para ele. Mas ainda não é a regra, não é a maioria. Na grande maioria das vezes, as pessoas nem pensam em procurar um psicólogo, que é totalmente compreensível nesse caso. E por conta disso, o seu paciente vai chegar para você bem desmotivado, sabe? Eu acho que essa é a palavra mesmo. Com diversas tentativas frustradas, né, de emagrecimento até o seu consultório. Então, muitos pacientes chegam realmente falando, olha, essa é a minha última tentativa, agora com psicólogo, com essa nova equipe.
Uma das coisas que eu percebo é que, assim, muitas tentativas são frustradas por alguns motivos e vamos pensar aqui juntos, né? Uma das coisas que acontece muito é esse paciente que tenta emagrecer sozinho. Então, ali no primeiro momento, ele acha que rola emagrecer sozinho, com uma dieta milagrosa que ele viu na internet, fazendo exercícios que ele viu ali. Ele acaba, parece que vai dar certo no começo, mas no final ele acaba frustrado. Muitos também tentam outros métodos, com remédios, com shakes de emagrecimento, que também não tem aí comprovação científica e se frustram bastante. E alguns até conseguiram, com profissionais e afins, ou até sozinhos, conseguiram chegar num resultado legal, mas não conseguiram manter. E vocês vão ver que essa é uma característica muito importante que a gente também vai ter na nossa aula de cirurgia bariátrica. Muitos pacientes conseguem emagrecer, mas têm muita dificuldade em manter. Eu até diria para vocês que muitas vezes é até mais fácil emagrecer do que manter, do que a manutenção. E a gente vai entender ao longo dessa aula o porquê. Então, qual que é o perfil, né, desse paciente aqui? Voltando, é um paciente diversas tentativas frustradas, muitas com evidências científicas, com uma equipe, outras tentativas sem evidência nenhuma, mas que contou ali com ele como um fracasso, então muito desanimado e que já teve experiências extremamente desagradáveis com outros profissionais. Essa é uma parte que a gente vai ver também bastante, que me dói um pouquinho, ver quantas vezes esses pacientes são mesmo desprezados, menosprezados, quanto eles ouvem frases gordofóbicas muito do senso comum de profissionais, sabe essas coisas assim? Isso isso é falta de força de vontade. É só você fechar a boca, você já sabe o que tem que fazer, é só você fazer. Então eles levam broncas de profissionais. Alguns profissionais também é uma característica que eu vejo muito quando chega até a mim, que alguns profissionais tentam convencer esses pacientes a emagrecer com medidas de choque. Então, falando todas as comorbidades que ele pode ter, o que pode acontecer com ele, e eles acabam ficando bem assustados. Isso, na verdade, não ajuda, né? Isso reforça os pensamentos disfuncionais, as crenças disfuncionais que esse paciente tem, não ajuda com que ele mude esse comportamento dele. Então, às vezes, esses profissionais mais atrapalham e, de uma certa forma, afastam mesmo esses pacientes aí de procurar ajuda profissional, porque eles pensam, se até um profissional me tratou assim, falou isso, acha isso de mim, eles começam a ter vergonha até de procurar ajuda, em alguns casos. E é uma coisa que eu tenho visto bastante, né? E uma das coisas que tem que estar muito clara pra gente, enquanto profissional da saúde, enquanto psicólogos, é que o que é força de vontade? É um termo extremamente amplo, né? O que é força de vontade? Tá realmente muito no senso comum, mas se a gente parar pra pensar, ou preguiça e afins, tem que estar muito claro pra gente que o nosso paciente não emagrece, não é por conta disso, sabe? Não tem nada a ver com isso. É até injusto a gente colocar essas palavras frente ao nosso paciente. E aí, um questionamento que eu trago para vocês, para a gente começar a introduzir mesmo algumas técnicas de terapia cognitivo-comportamental, é assim, muitos pacientes, eles sabem de fato o que fazer. Eles já foram no nutricionista, eles têm lá a dieta na geladeira, eles já foram num educador físico e estão ali com o plano deles certinho. Eles sabem o que eles precisam de fazer. Mas o que falta para engajar esse processo? E muitas vezes é a mudança de hábito, a mudança comportamental, a mudança cognitiva. Uma coisa que eu quero deixar clara para vocês, até para a psicoeducação desse paciente, até para vocês terem isso em mente, que mudança de hábitos, mudança de comportamentos não são fáceis. Não são. Claro que para algumas pessoas é mais fácil do que para outras e afins, mas se a gente pensar na grande maioria dos casos, não é algo fácil. Não é algo que acontece do dia para a noite. É de fato uma construção. E aí o que eu trouxe para vocês, que eu acho que eu trabalho bastante, né, em mudança comportamental no geral, mas com paciente obeso, é o modelo transteórico das 5 estágios de mudança comportamental. Não sei se vocês já tiveram acesso a isso antes, né? Primeiro a gente a pré-contemplação. O que seria a pré-contemplação? Seria aquele paciente que, assim, ele não tem um problema, para ele não tem um problema, então ele não precisa mudar nada, afinal, ele não tem um problema, tá negando ali ainda o problema, né? Geralmente as pessoas ao redor dele percebem que ele precisa de uma ajuda e afins, mas ele não. Já na contemplação,
a pessoa ela percebe que ela tem um problema, que talvez ela precise de ajuda, então ela já tem alguns pensamentos em relação à mudança. Ela ainda não tem uma ação, mas ela tem alguns pensamentos. Já no estágio de preparação, como o nome já diz, o nosso paciente ele está se preparando. Ele já está mais focado na ação, não tanto nos pensamentos. Então, vou dar mais ou menos um exemplo para vocês de um paciente, né, nessa demanda de obesidade. O paciente em preparação é aquele que, assim, ele ainda não foi no nutricionista ou no educador físico, mas ele já começou a se mexer. Ele já saiu do sedentarismo, sabe? Ele ainda não viu quantas vezes na semana ele vai fazer aquilo, mas ele já começou a usar as escadas do prédio dele ao invés do elevador. Ele já está se preparando para a mudança, entende? Já saiu ali do pensamento e já fez alguma coisa. A ação, propriamente dita, é a alteração do comportamento e quando a pessoa já vê algumas mudanças por essa alteração do comportamento. E a manutenção é manter aí, de fato, esses comportamentos. A gente fala que estamos numa fase de manutenção quando a pessoa passa 6 meses, né, tendo aquele comportamento de uma forma repetida, ele já está mais automatizado na vida dela, não é assim mais tão difícil fazer. E dentro da manutenção, a gente tem que pensar em estratégias também para as recaídas. A gente faz um plano desse também na TCC, mais para o final com o nosso paciente, um plano de recaídas, porque também pode acontecer. Dentro desses 5 estágios, geralmente o nosso paciente nos procura no estágio de contemplação. Ele tem uma ideia ali que ele precisa mudar, ele está ensaiando a mudança comportamental e ele dá esse primeiro passo. A pré-contemplação e a contemplação são as fases mais difíceis da gente trabalhar. A partir da preparação fica mais fácil a gente trabalhar com esse paciente, né? Então, o fato também deles nos procurar na contemplação já nos leva a chegar mais fácil à preparação. E isso também é meramente didático, assim, só para vocês terem noção dessas estratégias, desses estágios de mudança. Mas os pacientes eles podem ficar anos ensaiando entre uma fase e outra. Não é, né, tão rápido assim. Então, por exemplo, um paciente pode ficar anos na contemplação, pensando que precisa emagrecer, tentando ali até uma preparação, mas não mantendo, não indo mesmo para a ação. Tá, então aqui eu vou falar um pouquinho, né, dessa entrevista inicial, dessas primeiras sessões que a gente tem muitos dados para coletar aí dos nossos pacientes. Não difere muito do que você já faz com o seu paciente, com outra demanda, nessas entrevistas iniciais, porém, eu acho que tem algumas características que diferenciam, algumas características, algumas perguntas que a gente pode adicionar nessa nossa anamnese aí, que pode começar a nos dar algumas dicas de onde começar e de como hierarquizar o nosso tratamento, tá? Então, geralmente, por onde eu começo? Por que esse paciente procurou ajuda psicológica? Quem o encaminhou? Como eu disse para vocês lá atrás, nós não somos a primeira escolha, né, quando o assunto é emagrecimento desses pacientes. Então, é bem comum que quem deu o meu contato para ele foi um nutricionista, um endócrino, um educador físico, também não é incomum. E eu quero entender por que esse profissional passou o contato do psicólogo. Olha só por que é importante. Muitos pacientes chegam e falam, eu vim até aqui, tô procurando ajuda psicológica, porque a minha endócrino falou que eu tô muito ansioso. Que a minha nutricionista percebeu que eu tô tendo alguns comportamentos disfuncionais em relação à comida, que podem ser aí uma compulsão alimentar. Ah, porque o meu educador físico viu que eu tenho muita dificuldade em aderir o que ele me passa e etc, que eu tô um pouco mais triste, que ele notou isso, e aí ele pediu para eu procurar um psicólogo. Isso já é uma dica, porque que esse profissional me inseriu ali naquela equipe de emagrecimento, sabe? E se isso faz sentido para o paciente, se ele realmente se sente assim, com essas características, esse outro profissional comentou com ele, se ele concorda com aquilo. Então, tentar entender mesmo quem me encaminhou e o porquê que ele chegou até a mim. E aí, nessas entrevistas, coloquei aqui entrevista inicial, mas seria nessas primeiras sessões, né? Uma das coisas que eu tento fazer, identificar outros transtornos mentais, com histórico familiar, com histórico desse paciente, perguntando se em algum momento ele passou em um psiquiatra na vida, criança e afins, se ele já tem um diagnóstico. Muitos vão chegar até nós já com um diagnóstico.
bem comum de depressão ou ansiedade, como eu disse, que são os mais comuns, mas também pode ter outros. Então, muitos já vão começar com um diagnóstico. Então, se já tem de um psiquiatra e afins, eu já pego o contato desse psiquiatra para discutir o caso. Mas se não tem, eu faço essa minha entrevista inicial tentando identificar se tem algum traço, algum transtorno. Porque isso vai ser importante. A história de vida. Só que dentro da história de vida, além das perguntas que você já faz, normalmente para o paciente que acaba chegando no seu consultório, eu adiciono algumas coisas. Como, por exemplo, o peso mais alto que esse paciente já teve, o peso mais baixo que ele já teve. Para mim é importante saber em que momento da vida ele se viu obeso, se foi sempre assim, se foi depois de algum acontecimento, de alguma mudança na vida dele. O peso mais baixo é para ver se ele já flertou com a anorexia em algum momento, sabe? Ou como ele chegou nesse peso mais baixo, o que ele fez para estar nesse peso mais baixo, o peso que ele deseja, até para a gente ver qual é a nossa meta ali, né, junto com ele. Avalio bastante a motivação do paciente para começar esse tratamento com o psicólogo. E como eu disse para vocês, geralmente é baixa, né? Porque, enfim, muitas tentativas frustradas e afim. Então, eu tento, uma das coisas que eu faço para aumentar a motivação, além em alguns casos da entrevista motivacional também, é comentar sobre as evidências do que eu trabalho. Então, comente sobre as evidências, sobre o sucesso que uma equipe multiprofissional tem dentro desse processo. E é importante vocês perceberem que isso não é uma promessa para o meu paciente. Isso não é uma promessa. Isso é probabilidade. São evidências que eu apresento para ele e geralmente eles se animam. E quando eu psicoeduco lá na TCC, que vocês já vão ver, eu também deixo bem claro que eu preciso da participação ativa dele para que tudo isso dê certo, né? Que eu vou fazer a minha parte, vou dar o meu melhor e eu preciso que ele também dê o dele. Vejo as expectativas em relação à terapia, em relação ao emagrecimento, porque muitos deles têm expectativas um pouco irreais, assim, eu diria para vocês. Eles acham que, por exemplo, quando eles emagrecerem, toda a vida vai mudar. Então, se é uma pessoa solteira, a partir do emagrecimento, ela vai ter um companheiro. Se é uma pessoa lá no trabalho há muitos anos no mesmo cargo, daqui depois que emagrecer, ela vai aumentar o cargo dela, ela vai ser super promovido. Então, às vezes, eles têm uma expectativa que todo o resto da vida vai ser consertada quando o emagrecimento chegar. Então, é uma coisa muito importante da gente trabalhar. Objetivos da terapia e do emagrecimento. Então, por que você quer emagrecer? É tão automático para alguns pacientes que eles não sabem falar para mim por que eles querem emagrecer. E por que é tão importante eu saber isso? Ter muito claro por que o meu paciente quer emagrecer. Para motivar ele. Pessoal, a gente não faz nenhum comportamento se não está muito claro por que a gente está fazendo isso. Por exemplo, o seu comportamento de estudar esse tema hoje é muito claro. É para se tornar um profissional reconhecido nessa área, é para começar a atender essa demanda, é para ganhar mais dinheiro no seu consultório, é para atrair mais pacientes. Veja, vocês devem ter objetivos muito claros. E para o paciente que quer emagrecer, eu preciso que ele também tenha isso muito claro. Muitos dele relutam em falar que é puramente estético, assim, né? Parece que é uma coisa errada. Mas não deixa de ser um objetivo, não deixa de ser algo que motiva. Voltar a gostar de se ver em fotos, em vídeos, a usar roupas antigas que não servem mais. Isso é sim uma motivação. Outro que é muito comum eles trazerem é a questão da saúde. Eu quero melhorar a minha saúde, enfim, e afins. A saúde, quando ela está de fato prejudicada, quando essa pessoa já teve alguma doença por conta da obesidade, ou está ali com exames muito ruins, é super plausível também, porque aquela pessoa se assustou. Quando os exames estão ok e a pessoa estava tudo bem com a saúde dela, a saúde pode ser que seja um motivo não muito motivador. Porque assim, se ela não tem nenhum problema de saúde, talvez seja uma motivação que não a deixe tão engajada no processo, sabe? Então eu tento sempre ir procurando isso com eles, pensar no porquê eles querem emagrecer. E dificuldades em tratamentos anteriores, isso também é muito importante. Então, em que fase ele acha que o outro tratamento não deu certo, por quê, qual era a dificuldade dele, se era de seguir a dieta, se era fazer o exercício, se era deixar de comer algo, se as dificuldades eram mais em jantares, fora de casa e assim. Então, também tem que estabelecer isso com os meus pacientes.
Porque a partir dessas, né, dessas entrevistas iniciais, dessas primeiras sessões, é que a gente vai hierarquizar o nosso tratamento. A gente sempre começa com transtornos mentais, se é aplicável, no caso desse paciente. Então, por exemplo, eu identifiquei que esse paciente, ele tem depressão, diagnosticado anteriormente, ou eu ali percebi em sessão, né? Além de encaminhar para um psiquiatra e colocar o psiquiatra para trabalhar aí na nossa equipe de emagrecimento, nesse caso, eu vou trabalhar a depressão dele. Porque como eu vou engajar o meu paciente num exercício físico, se ele mal tá conseguindo sair da cama, se ele mal vê sentido para sair da cama, se, sabe assim, se ele chora na maioria dos dias com vários pensamentos negativos, é muito difícil engajar um paciente no emagrecimento dessa forma. Ou mesma coisa, com uma ansiedade super desadaptativa. Então a gente trabalha sempre o transtorno mental, seja traços. Então pode ser que o seu paciente não feche todos os critérios de um TAG, por exemplo, mas você veja que tem ali muitos traços ansiosos que estão atrapalhando o emagrecimento. E aí você vai tratar, vai fazer primeiro o protocolo da TCC para depressão, para ansiedade, para compulsão alimentar ou para qualquer outra coisa. E depois, né, de estabilizar o nosso paciente nesse outro protocolo, nós começamos o protocolo da obesidade. Então, aqui eu trouxe algumas técnicas, como eu disse, meu intuito é que vocês saiam com uma coisinha um pouco mais prática, até se você já quer começar a atender, se você já tem um paciente com essa demanda. Então, a gente hierarquiza o tratamento e trouxe algumas técnicas, né? Como vocês sabem, dentro da TCC, a gente usa muito a psicoeducação, assim, para tudo. A psicoeducação é muito a nossa aliada aí, né? Então, a psicoeducação, nesse caso, é sobre a obesidade. Então, aí algumas ideias do que a gente pode conversar com o nosso paciente, que é a questão do balanço energético, a questão da obesidade como uma doença crônica, essa parte é bem importante, porque, assim, não é fazer tudo isso, não é mudar o seu hábito, a sua rotina, o seu comportamento alimentar por um ano até a sua meta. É algo que você vai ter que fazer sempre, ou pelo menos até quando você quiser se manter magro. Porque veja, se a doença da obesidade é multifatorial, como a gente colocou, as questões genéticas, metabólicas, até mesmo da personalidade do paciente, elas vão continuar ali. Não é algo modificável. O que é modificável é o hábito dele, entende? Então, conversar com ele sobre a importância da manutenção. E como eu conversei com vocês anteriormente, a manutenção, na grande maioria das vezes, é onde a falha acontece, é o mais difícil. A gente também faz a psicoeducação das fases da mudança de comportamento, de imagem corporal, a importância da manutenção, como eu citei. Então, essas são algumas ideias de temas e também depende de cada caso, mas tem muita coisa que a gente pode psicoeducar sobre a obesidade. Aí a psicoeducação sobre a TCC, sobre como a gente trabalha, que é uma terapia com foco no presente, de curta duração. Isso não significa que ela seja rápida, com evidências científicas, com participação ativa do paciente, né? Do empirismo colaborativo entre terapeuta e paciente. Isso é muito importante, como eu disse para vocês lá atrás. A gente tem boas evidências, mas desde que o paciente se engaje naquilo, que é uma terapia com planos de ação, então é importante que ele se engaje, que faça sentido esses planos de ação para ele e afins. Então a gente psicoeduca sobre o modelo da TCC e do transtorno mental, se aplicável, é por aí que a gente começa. Outra coisa que eu trabalho muito com os meus pacientes é a aceitação para a mudança. Porque a gente só consegue mudar, a gente só consegue partir para ação quando a gente aceita algumas condições. Então, vou dar um exemplo para vocês. A aceitação não tem nada a ver com concordar, com gostar ou com uma posição de passividade, como muitas pessoas pensam. Aceitar para o seu paciente muitas vezes é ele estar feliz sendo obeso, sendo que é uma coisa que ele quer mudar. Na verdade, não é isso. É aceitar a condição dele no momento, é aceitar onde ele está no momento para que ele possa mudar. É aceitar as variáveis ao redor dele. Vocês vão perceber que muitos pacientes também vão tentar, e é um mecanismo muito natural, assim, tenta de alguma forma culpabilizar as outras pessoas. Então, por exemplo, eu tento emagrecer,
Eu tento fazer dieta, mas olha, lá na minha casa, o meu irmão, ele pede pizza toda sexta-feira. E aí o armário tá cheio de barra de chocolate, porque o meu irmão é super chocolatra. Isso dificulta muito o meu processo. E aí, uma das coisas que a gente tem que trabalhar com o nosso paciente é que assim, ele vai ter que fazer, vai ter que estar comprometido, apesar das dificuldades. É muito mais difícil ter um irmão que come pizza toda sexta e compra 10 barras de chocolate? É um fato que é. Só que o que a gente vai fazer? Se o paciente ele pode mudar de casa, se ele puder mudar de casa, se ele pensar em mudar de casa, é uma estratégia. Mas se ele não puder mudar de casa, por exemplo, e viver ali com os pais, com o irmão, a família não vai estar no processo de emagrecimento que ele vai estar. Então, é assim, é preciso aceitar as condições dele. Muitas vezes eles também falam, né, que a profissão deles dificulta e afim, é novamente, se você não tem um intuito, se você não pretende mudar de profissão, você tem que aceitar que vai ser mais difícil para você, mas que ainda assim é possível. Eu trabalho muito aceitação também, aceitar o biotipo deles, que nem sempre dá pra ter aquele corpo que vê no Instagram, que muitas vezes nem é real, mas assim, que cada pessoa tem o seu biotipo, que cada pessoa também tem ali o mínimo de peso que pode chegar. Muitas vezes eles querem chegar muito no mínimo, e a gente vai flexibilizando se isso não pode, se, por exemplo, às vezes eles pensam 25 quilos. Olha, mas será que 15 para a gente começar? Então a gente começa a trabalhando alguma aceitação para que ocorra a mudança, tá? Outras técnicas, ativação comportamental, de pequenas metas para aumentar a autoeficácia do nosso paciente. Então, esse paciente, por exemplo, vamos supor que ele não faz nada ainda, ele tá ali começando a ensaiar, tá ali naquela fase de preparação, de contemplação. Então, eu não vou falar para ele ir para academia 5 vezes na semana. Não vou. Se ele quiser começar a ir para academia, por exemplo, ótimo, mas a gente vai começar colocando 2 vezes na semana. Algo real, algo que ele possa realmente fazer e perceber que ele consegue fazer. Ou então ele não quer começar na academia por qualquer motivo que seja. Então a gente combina com ele, olha, então essa semana, todos os dias, você vai sair para caminhar com o seu cachorro por 15 minutos. Você acha que você consegue? Você acha que é possível 15 minutos? Ou você acha que a gente começa com 10, por exemplo? A gente pode começar até com 5. Porque o intuito nesse momento é ativar esse comportamento, é perceber, fazer que esse paciente perceba que ele consiga, que ele consegue, que ele tem alta eficácia para isso, e também realmente começar com pequenas metas. Muitas vezes esses pacientes vão falar, mas nossa, caminhar com o meu cachorro 15 minutos, tirar o açúcar do meu café, são coisas que vão me fazer emagrecer? E a gente fala, olha fulano, calma, você tá olhando lá pro fim da escada, eu tô ainda indo degrau por degrau. Calma, a gente vai começar com esse comportamento, e quando esse comportamento de estar 15 minutos passeando com o seu cachorro estiver consolidado, a gente vai aumentar esse tempo, e depois que esse comportamento estiver consolidado, a gente vai colocar um outro comportamento alimentar junto com a sua nutricionista, a gente vai pensar aqui numa estratégia. Então, explicando para eles que começa mesmo aos poucos, e com uma série de mudanças comportamentais, a gente começa a ir para o nosso resultado final. A gente começa com pouco. Reestruturação cognitiva é uma coisa que a TCC trabalha bastante, a gente vai ver a importância de mudar o pensamento do paciente aí também da obesidade, né? A gente trabalha os pensamentos disfuncionais, ao processo de emagrecimento, ao pensamento disfuncional que ele tem de si mesmo, dos outros, do mundo. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês. A gente trabalha aí, nesse caso, com RPD. Vocês vão ter tudo isso, tá, gente, no curso de uma forma bem mais aprofundada, didática, com material extra. Aqui é realmente para vocês começarem a adentrar nesse mundo da TCC da obesidade, tá? Então, a reestruturação cognitiva. A gente começa um pensamento muito comum do paciente obeso. 8 ou 80. Então, assim, ou eu passo a semana inteira comendo certinho, salada, e com 2 litros de água, sabe, essas coisas assim, bem saudável, eu passo a semana assim. Ou se na quarta-feira, quando eu comi um pedaço de pizza que o meu irmão pediu e eu não resisti, eu já estraguei minha dieta. Então chegou quarta-feira, eu comi um pedaço de pizza. Olha, na quinta-feira eu vou comer um McDonald's, porque na quarta eu já comi um pedaço de pizza. E aí na sexta eu vou comer uma barra inteira de chocolate, porque assim,
Se eu já errei na quarta, na quinta, eu vou errar na sexta também. É muito comum esse pensamento, sabe? E aí ele só volta na dieta, na cabeça dele na segunda-feira. E a gente tem que parar, tem que ajudar o nosso paciente, né, a ver que isso é disfuncional e parar de agir assim. Por quê? Pela lógica, né, se eu erro na quarta-feira, por exemplo, eu volto ao meu plano alimentar na quinta. Porque é menos prejudicial, entre aspas, correr atrás do prejuízo da quarta, na quinta, na sexta e fazendo a minha dieta, do que continuar comendo errado, né? Não faz sentido, é disfuncional. E tá tão enraizado que eles não percebem isso. Então é uma coisa que a gente trabalha muito, esses pensamentos 880, esse pensamento do perfeccionismo, que tem que ter sempre tudo certo. E a gente não quer que o nosso paciente tenha dias de comer coisa X ou Y, porque isso não é funcional. A gente não quer que o nosso paciente nunca mais coma um chocolate, uma pizza, um hambúrguer na vida. E nosso intuito não é esse, né? Então, a gente trabalhar isso com eles também. A técnica de regulação emocional, tolerância ao mal-estar, vocês vão perceber que muitos pacientes aí regulam as emoções na comida. E todos nós temos desregulação emocional em algum momento, em determinada situação. E não é um problema, propriamente, quando você regula isso na comida. Quando é frequente, é um problema. Então, a gente aumenta os repertórios. Então, se eu tô triste, se eu tô feliz, se eu tô ansioso, quais outras coisas que eu posso fazer sem ser comer? Sabe? Então, a gente vai aumentando esse repertório com o nosso paciente, além de tolerar o mal-estar. Às vezes, o que a gente precisa é tolerar aquele sentimento, aquela emoção ruim, tendo a certeza que aquilo vai passar. Porque a comida, e aí, psicoeducação novamente, a comida ela ajuda mesmo. Quando você tá ansioso, ela ajuda ali. Em um primeiro momento. Porque depois você vai voltar a se sentir mal, porque o que te fez ficar ansioso ou triste não vai mudar pelo fato de você comer. É um alívio instantâneo, imediato, mas que a longo prazo não está de acordo com seus objetivos de vida. Com seu objetivo de emagrecer, de ser uma pessoa mais saudável, por exemplo. E o monitoramento do comportamento alimentar através do diário alimentar, que a gente vai ter aqui também. É bem interessante fazer esse diário, porque eu acho que muitos pacientes eles nem percebem quanto eles comem durante o dia, ou os momentos que eles mais cometem exageros e afins. Então, de uma forma geral, aí, né, de um resumo da nossa aula de hoje, desde 1950, há diversos estudos de qualidade sobre os aspectos psicológicos da obesidade e do emagrecimento, sendo já um consenso na literatura que é um processo de mudança de hábitos. O protocolo da TCC para a demanda da obesidade é dividido em fases: estabelecimento de manutenção da perda de peso, administração das dificuldades, aumento de atividade física, manejo de preocupações com a imagem corporal, regulação emocional nos momentos de crise e muitas outras técnicas que a gente tem. Porém, todo protocolo ele serve como um norte, porque o importante mesmo é a gente sempre individualizar com base na conceituação cognitiva do nosso paciente, com as características do meu paciente e a partir das dificuldades e também das forças, né, das coisas positivas que o meu paciente tem. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado a nossa aula de hoje. Continuem ligados na nossa semana que tem mais conteúdo ainda para vocês, tá bem? É isso.